Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Acabamos de ver os fatos a respeito da cura de um homem leproso. Se você perdeu esse vídeo, volte no vídeo anterior e conheça um pouquinho mais desse texto. E agora nós estamos diante de um novo encontro de Jesus com outra pessoa. E agora é um caso um tanto quanto peculiar, porque Jesus ele é abordado por um estrangeiro, que é um oficial romano, um centurião, comandante de uma centúria. E o quadro é muito peculiar porque esse homem ele é o chefe de uma porção militar, de uma nação que está dominando o povo de Israel, oprimindo o povo de Israel e que ela é vista como o inimigo que estava entre o povo. E esse homem, então quando Jesus chegou a Cafarnaum, vamos lembrar, Jesus estava fazendo o seu passeio, vamos dizer assim, ele esteve num monte, declarou aquele sermão maravilhoso, desceu do monte, curou um leproso, voltou a Cafarnaum. Chega então esse homem, aborda Jesus e fala: Senhor, aqui já é algo muito interessante, porque o normal, ou o comum, seria o judeu chamar o centurião de Senhor. É a palavra lá, Kyrios. E ele diz isso para Jesus, ele reconhece Jesus como sendo o Senhor. E isso poderia até ser interpretado como algo muito mais intenso, porque um centurião romano só deveria chamar César de Senhor. Mas ele reconhece aqui Jesus como Senhor. E diz: meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Isso também é muito incomum, porque servo quer dizer escravo mesmo, tá? E se o escravo de um centurião estava doente, enfermo, a preocupação máxima do centurião, num caso comum, seria com a falta de mão de obra e não com o bem-estar dessa pessoa. E aí Jesus disse: eu vou até lá para curá-lo. E aí então o oficial responde: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Isso realmente é um reconhecimento tremendo, porque vem do dominador que tem força militar, mas que reconhece que essa força militar não é nada. Ele reconhece que o Senhor mesmo é Jesus. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso, e aqui ele vai explicar que clareza que ele tem sobre o senhorio de Cristo. Eu sei disso porque eu estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, e venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos façam isso, eles o fazem. Ele está dizendo com todas as letras que ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e que basta uma ordem dele, porque ele tem poder sobre a criação. Da mesma forma como esse oficial romano tem poder sobre os seus soldados e basta dizer e a sua vontade é cumprida, ele está dizendo a Cristo: basta que você, Senhor, diga e sua vontade será cumprida. Sabe onde é que nós vemos isso na Bíblia, um paralelo com isso? No Gênesis, quando Deus dizia e as coisas se faziam. E esse homem está dando esse reconhecimento para Jesus. E isso é tão impressionante, que quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. Vejam que esse homem deixou Jesus admirado. Que coisa importante. E Jesus disse aos que seguiam: eu lhes digo em verdade, eu jamais vi fé como esta em Israel, entre os seus. Gente, Israel é a nação que Deus formou para formar nessa nação uma cultura, para nessa nação colocar o Messias, para que então essa nação fosse, como foi de fato, a nação que evangelizou o mundo. A gente não pode esquecer desse fato. Quem evangelizou o mundo foram os judeus. Ainda que nós tenhamos hoje os judeus que não seguem a Jesus, os seguidores de Jesus que evangelizaram a Ásia, a Europa, a África, eles eram judeus. E aqui Jesus fala que nem em Israel ele viu tamanha fé. E aí o Senhor também fala: eu também digo algo mais a vocês, muitos virão de toda parte, leste e oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Abraão, Isaque e Jacó eram os grandes patriarcas da nação. Abraão foi um homem que viveu numa região chamada Ur, dos caldeus. Deus se revelou a ele, o chamou, e eles viraram amigos. Isaque era o filho de Abraão, Jacó, o seu neto, que também depois teve o nome trocado para Israel, era o próprio Israel. Eles eram os grandes patriarcas da nação. E aí Jesus falou que muitos viriam de outros lugares, ou seja, pessoas que não eram descendentes desses três, e se sentariam com eles no reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora.
na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão choro e ranger de dentes, ela é uma expressão que ela designa a frustração com raiva. Né? Quem chora rangendo os dentes normalmente é quem se teve frustrado o seu desejo e estar com raiva. Ou seja, pessoas que foram elas preparadas para esse reino, e esse reino preparado para elas, mas elas escolheram um outro caminho. E aí são lançadas fora, então ficam com frustração e raiva. E então Jesus disse ao oficial romano, ele falou isso para a multidão e voltou de novo para esse homem e falou: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Então é um texto riquíssimo por ter esse testemunho de um estrangeiro, de um dominador. É um texto rico de diversas formas. E é muito importante a gente conhecer sempre um pouquinho mais dessa cultura, a gente conhecendo mais da cultura desses tempos bíblicos, dos costumes, o texto vai ficando mais rico. Isso fica sempre mais fácil se você ler sua Bíblia numa tradução no português atual. Se você ler num português mais antigo, mais clássico, mais arcaico, você vai ter que ainda primeiro interpretar o português da Bíblia para depois interpretar o próprio texto sagrado. E aí isso vai tornar a tarefa um pouquinho mais difícil. Mas seguindo, Jesus então chegou à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava de cama com febre. Então Pedro tinha sogra, Pedro foi casado. Quem considera, bom, então Pedro talvez fosse viúvo nessa época. Não é o que parece quando nós lemos uma das cartas de Paulo, ele perguntando se é apenas Pedro e um outro apóstolo que tem direito em suas viagens de levar sua esposa consigo. Então, Pedro, aparentemente nesse momento, estava casado e continuou com sua esposa viva durante seu ministério, ou pelo menos boa parte dele. E então estava sua sogra de cama, com febre. E Jesus tocou na sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. É interessante a atitude dessa mulher. Ela estava de cama, ela estava incapacitada. No momento que ela voltou à sua capacidade por um ato de Deus, qual foi a resposta dela? Servir. É muito interessante percebermos esse bom exemplo. Quando nós somos de alguma maneira tratados por Deus, a nossa resposta deve ser como essa, deve ser o servir. Ao entardecer, então, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou os espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías, levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Mais uma vez, Mateus, explicando para o seu leitor, para o judeu do século I, que Jesus era o Messias prometido lá nas Escrituras do Antigo Testamento, porque ele está citando o profeta Isaías e falando, viram? Esse homem aqui, esse Messias, ele cumpre aquilo que foi dito a seu respeito. Vale a pena também ainda ressaltar um fato que Mateus diferencia aqui a expulsão de demônios da cura. E é bom a gente ter isso claro para não cairmos no erro doutrinário que não encontra suporte nas Escrituras, de considerar que toda doença tem origem espiritual. Existem doenças com origem espiritual, sim, nós veremos isso também no Evangelho, mas tem doenças que são apenas isso, doenças. E então Jesus faz essas duas coisas e isso está muito claramente definido. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal e ative ali o sininho das notificações, assim você vai sempre receber conteúdo novo que a gente publicar aqui. Dê também o seu joinha para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para outras pessoas. E aproveite também e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar dele. Aqui no nosso canal nós temos outros vídeos, sempre explicando a Bíblia, com outros textos. Dá uma olhada, aproveita aí esse conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!